E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Cassino Tirapani e eu queria falar com vocês hoje sobre o problema da falta de diálogo político hoje entre direita e esquerda. Sim, eu acho que isso é um problema. Parece estranho, né? Porque geralmente as pessoas de direita são taxados de reacionários, de intolerantes e intransigentes. E eu estou aqui justamente para dizer que eu acho o contrário. Eu acho que falta diálogo. Eu acho que falta conversar. Acho que falta encontrarmos possibilidades de ao menos mantermos um campo semântico em comum. Ainda que não tenhamos ideias comuns, mas que possamos pelo menos manter uma mera uma proximidade semântica, que possamos falar sobre o mesmo, sobre as mesmas coisas com as mesmas palavras ou termos aproximados. O que acontece, eu acredito que esse problema é um problema muito gritante no Brasil, e é o problema do isolamento cultural dos grupos políticos. Então você tem grupos que por exemplo, grupos de esquerda que se apoderam de uma universidade e eles passam a fechar o seu universo imaginário a um campo muito restrito, né? Ideologicamente muito restrito, e isso é péssimo para a inteligência, né? Então, quando você é uma pessoa liberal, né, como eu, que me defino hoje mais como liberal do que como qualquer coisa, você entra numa universidade e você tem alguma você faz alguma observação diferente, você percebe que essa ideia liberal, essa ideia que parece muito exótica, ela causa espanto, ela causa desconforto entre as pessoas. Aconteceu recentemente um episódio que eu acho muito significativo, de um rapaz chamado Felipe Lintz, que entrou em um grupo, em uma reunião na USP, né? E a USP, todos nós sabemos, é uma das universidades mais importantes do Brasil, renomada pela sua qualidade e especialmente no campo aí de ciências humanas, né? Neste evento em que ele entrou havia ali um grupo de professores que faziam um ato contra o golpe. O ato contra o golpe que teoricamente foi dado na democracia. Isso é uma narrativa. E essa narrativa do golpe é uma narrativa que ela só sobrevive no isolamento cultural. Ou seja, você tem um grupinho fechado que fica falando de golpe, aquele negócio só funciona para eles. Eu sei porque eu tenho amigos, por exemplo, que são de grupos muito fechados, por exemplo, libertários de um grupo muito restrito, ou tradicionalistas, conservadores de um grupo muito fechado. E quando você vê eles conversando, você não entende do que eles estão falando. Eles têm piadas internas e que você fala, mas do que se trata isso, né? E no fundo, a cultura da esquerda hoje no Brasil, ela tem sofrido um pouco esse fenômeno. É um isolamento mesmo, que foi autoimposto, porque os professores pregam para convertidos, né? É todo um sistema autofágico de reprodução do conhecimento. Os discursos são todos autorreferentes. O professor A que citou o professor B, e o professor B que citou o professor C, e o C citou o professor A. E dessa forma eles criam aí uma comunidade de autorreconhecimento da qualidade acadêmica e intelectual, né? Então assim, olha, eu estou citando ele, eu não tenho nada a ver com ele, mas estou citando esse cara, é muito bom. Esse segundo cita um terceiro, esse terceiro cita o primeiro, e assim é um universo autorreferente de produção do conhecimento, e isso é muito, muito ruim, né? E cria, na verdade, uma ilusão, cria um tipo de hierarquia que é puramente ilusória, né? Um prestígio ilusório. E o que aconteceu recentemente, esse episódio interessante de um rapaz chamado Felipe Lintz, como eu disse, que foi até esse evento na USP, e era um evento do ato contra o golpe. Então esse rapaz resolveu fazer algumas observações muito
comedidas, muito pontuais e modestas, né, sobre o que ele viu lá. Então ele falou alguma coisa ou outra assim sobre falas que ele ouviu e ele resolveu rebater essas falas, né? Fez alguns apontamentos e esses apontamentos, especialmente um apontamento sobre o salário da professora Marilena Chaui, que lá estava presente, aquela que diz que odeia a classe média, que todo mundo sabe, né? E ele fez alguns apontamentos, inclusive, sobre o salário dela, porque é evidente que a Marilena Chaui não é da classe média, ela é da classe dominante, né? É interessante que aquelas colocações do rapaz causaram enorme desconforto ali entre os presentes. Um desconforto como se fosse assim, a aristocracia está dando um baile de máscaras e de repente entra um plebeu com seu banjo cantando e dançando e as pessoas ficam ali todas assim tapando os próprios rostos para que eles não vejam aquelas obscenidades. Aquilo foi uma cena obscena mesmo, né? Uma coisa assim que constrangiu, as pessoas ficaram ali assim querendo encontrar saídas e a única saída que eles encontraram foi berrar o fora Temer, fora Temer, fora Temer, porque eu não sei exatamente o que você está falando, eu não quero nem entender, mas eu sei que eu já tomei uma decisão, eu já tenho uma ideia, essa ideia está pronta e eu não vou arredar o pé desta posição. Infelizmente, esse é o retrato da falta de conhecimento, da falta de diálogo, da falta de inteligência que tem a nossa elite cultural, né? Nossa elite intelectual no Brasil. A universidade era para ser um dos ambientes mais democráticos, onde o diálogo seja feito com naturalidade. No entanto, parece que não é. Pelo que eu li, o próprio Felipe Lintz, ele foi depois conduzido para outro espaço, onde algumas pessoas confrontaram ele fisicamente e ele se escondeu, ele correu e se escondeu, parece que numa lanchonete, e ele saiu de lá só quando a polícia chegou. Ele saiu de lá escoltado pela polícia. Isso em um debate na USP com professores intelectuais, os pianos de esquerda. Muito esclarecidos, muito tolerantes, que estão lutando contra o golpe do fascismo, né? Então veja só, as narrativas parece que não batem com a realidade, né? Então temos que rever isso e nós temos que criar uma cultura do diálogo. Por isso eu falo para as pessoas, não excluam colegas do Facebook porque tem opiniões contrárias à sua. Mantenha essa pessoa lá. A não ser que ele seja uma pessoa que ofende você, que comete crimes, que te calunia, etc e tal, e você exclui mesmo, né? Mas não exclua pessoas, porque a divergência de ideias, ela é importante para a construção de uma democracia de qualidade. Certo? Essa é a minha opinião, eu agradeço e até a próxima.